E aí, galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a gente vai tratar de um tema de extrema importância, que é quando fazer o Step 1. Aqui a gente vai falar de quem ainda é estudante de medicina, médicos formados e, no geral, quando seria o melhor momento para fazer essa prova. Então, se você tem como objetivo fazer o Step 1, esse vídeo é para você. E antes de continuar, eu vou pedir aquele seu favor, com o intuito de fazer com que eu traga mais vídeos para você e vocês me ajudarem de alguma forma. Por favor, deixa um like, vamos se inscrever no canal, a gente vai bater essa meta de 500 inscritos o quanto antes. E eu queria muito que você me ajudasse. Então, dando like no vídeo, se inscreveu no canal, vamos para o que interessa. Meu nome é João Vitor, esse é o Pêndulo, e quando fazer o Step 1? Vamos começar do início. O que é o Step 1 para você que caiu de paraquedas? O Step 1 nada mais vai ser do que uma prova com um total de 8 horas, divididas em 7 blocos de 40 questões cada uma e uma hora de descanso. Então essa primeira prova, historicamente, tinha uma importância muito grande, principalmente porque ela era utilizada como um filtro. Antes da mudança atual para Pass ou Fail, ela tinha uma nota, essa nota tinha 3 dígitos, e esses resultados eram os principais utilizados pelos programas de residência. Mas por quê? Fez um estudo em que a correlação entre você ser aprovado no board da sua especialidade, ela mantinha um grau de correlação maior com o Step 1 do que com o Step 2, uma vez que ambos eram provas que davam um resultado de 3 dígitos. Então, com essa mudança do Step 1 Pass ou Fail, o Step 2 acabou ganhando mais relevância, principalmente quando a gente fala de filtros, em que as residências podem utilizar um critério objetivo para chamar ou não um candidato para a sua entrevista. Então, o resumo da ópera: Step 1, uma prova gigante em que vai analisar principalmente como você pega um contexto clínico e aplica os conceitos básicos aqui no meio. Tá, e agora que ele não é mais o principal filtro, ainda vale a pena realmente me preocupar tanto com essa prova? Sim, vale bastante. Principalmente no que a gente está falando de o Step 1 continuar sendo um jeito objetivo dos seus avaliadores, sejam na residência, sejam em outros momentos, eles vão basicamente olhar para uma prova e pensar: essa pessoa, esse candidato, com certeza conseguiu passar por um teste, tal qual um candidato dos Estados Unidos conseguiu. Então, continua sendo ainda um jeito muito objetivo de avaliar a proficiência e, claro, como a gente vai ver em seguida, o Step 1 é passo obrigatório para você aplicar para a residência nos Estados Unidos. Certo, e além de aplicar para a residência propriamente dita, o que mais eu consigo fazer com essa prova? Aplicar para a residência com certeza já seria um peso suficiente, mas a gente vai dar outras dicas que vocês podem utilizar. Primeira delas, tem alguns programas de Clinical Electives, ou seja, estágios clínicos, em que eles trazem como obrigatório você ter feito o Step 1. Outros documentos como o TOEFL também vão entrar aqui, mas o Step 1 entra como condição obrigatória. Aqui eu vou citar, por exemplo, a Mayo Clinic, dentre outros que com certeza vão te pedir essa prova como um jeito de filtrar os seus candidatos e também tem o critério objetivo de estudantes de medicina internacional, no nosso caso brasileiros, vão poder afirmar que passaram pelo curso básico na área da saúde. Beleza, residência médica, a parte dos electives. Agora, outra coisa que vai ser o meu caso, que eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, é pesquisa. Quando você tem algum jeito palpável de mostrar para quem está aqui lhe avaliando que você tem um domínio ou algum tipo de certificação vinda dos Estados Unidos, é sempre benéfico. Um exemplo, eu tenho o meu diploma da Universidade Federal do Ceará e eles falam para mim que não tem como ter certeza que esse diploma existe. Eles pedem para eu fazer uma tradução juramentada, que é basicamente alguém que tem um código que se responsabiliza por mim, geralmente pago, na verdade é pago, que vai dizer que aquele papel que eu estou dando, que é o meu diploma, ele representa um certificado MD emitido pela universidade tal, na cidade tal, um dia tal. Só que isso fica muito na base da confiança. Se eles tiverem alguma coisa mais palpável, que você realmente cumpriu aquele pré-requisito que você está sendo pedido, no caso do SFMG Certificate, seria o principal, mas as provas, elas também contam, principalmente para você dizer: ciência básica, eu domino. Está aqui, meu resultado do Step 1.
Ciências clínicas, eu domino. Meu resultado do Step 2. Então, essas provas, além de serem passos obrigatórios para você aplicar para sua residência, elas também já conseguem te dar acesso a oportunidades pré-residências, como foi o caso do meu Research Fellow aqui. Beleza. Agora que eu espero ter convencido vocês sobre a importância da prova, mesmo sendo pass ou fail, vamos falar de quando que vocês podem aplicar. Nos Estados Unidos, o normal é que aqui eles têm o Pre-Med, que seria uma primeira graduação de uns 4 anos, e depois a Medical School, que seriam mais 4 anos. Na Medical School, eles dividem 2 anos de ciência básica, 2 anos de ciências clínicas. Depois deles fazerem esses 2 anos de ciências básicas, é normal, é o esperado que você aplique para o Step 1. Isso aqui nos Estados Unidos. Depois dos 2 anos de ciência clínica, você já aplicaria para o Step 2. Paralelamente no Brasil, como é que a gente faz? Você tem que estar matriculado numa universidade reconhecida, isso é básico, você não pode fazer o Step 1 se não for assim. E o que geralmente se preconiza? Que você tenha terminado seus módulos básicos, que correspondem aos 2 primeiros anos da faculdade, vendo anatomia, bioquímica, histologia, dentre outras matérias mais de ciclo básico, de modo que as pessoas, no geral, costumam aplicar ali do 4º período em diante, ou 4º semestre em diante, dependendo de como você chamar na sua faculdade. E é claro que a gente fala muito a partir de quanto eu posso aplicar, mas até quando eu posso aplicar ninguém fala tanto. Aqui eu não tenho um número mágico, não existe essa resposta propriamente dita, mas sempre tenha em mente, depois de 5 anos ali que você se formou, você já é considerado old graduate. Então, sendo que você se formou há mais tempo do que geralmente os programas preconizam, a sua escala, a sua chance de conseguir um programa bom, ela vai diminuindo. Não é algo determinístico, geralmente existem casos pontuais que conseguem excelentes matches, mas aqui você sempre tem que ter em mente, depois de 5 anos de formado, você já é considerado uma outra categoria. Não chega a ser tanto red flag, mas é um red flag. Aqui você vai ter que lançar mão de outras coisas, como networking, algumas oportunidades de pesquisa, ou vir realmente para passar um tempo maior aqui conhecendo um serviço que você vai aplicar para residência. Então, bora falar aqui de uma das partes mais importantes do vídeo, que é dicas para você que é estudante de medicina conseguir fazer a aplicação para o Step 1 durante a sua faculdade, como eu cheguei a fazer. Dica número 1. Comece a estudar para o Step 1 o quanto antes. Isso significa que, se você tiver o desejo de vir para cá já muito no início da faculdade, priorize o estudo para o Step 1 ainda no seu ciclo básico. Então você vai estar lá, seus colegas de curso estudando patologia, eles vão estar estudando pelo Robbins e você vai estar estudando pelo Patoma. Vai ser mais ou menos isso. Patologia vai ser a mesma, só que o ponto que você vai estudar é ligeiramente diferente deles, principalmente naquilo que é cobrado na prova da faculdade e no Step 1. Então você tem que ter muito bem planejado o que você vai estudar, quando vai estudar e qual o foco ou abordagem que você vai estudar, principalmente tendo que ter muito cuidado com isso, já que você vai estar no início da sua faculdade e por vezes você pode ficar um pouco perdido sobre as matérias que vão ser utilizadas para te cobrar e como cobrar esse conhecimento básico. Dica número 2, recursos. Aqui é o que estou falando de materiais. Se você puder escolher materiais que vão garantir a sua aprovação, foque neles. Eu já fiz uns vídeos aqui sobre isso, mas dando um pequeno resumo, seria questões e flashcards. E falando em flashcards, eu vou deixar aqui também para vocês o convite, se vocês assistiram esse vídeo até aqui, para ver os flashcards que eu utilizei na minha preparação do Step 1. Eles foram utilizados na época que realmente, como a gente falou aqui, eram 3 dígitos, a prova com certeza tinha um peso muito maior que agora, e eles foram uma parte essencial para a minha aprovação com uma nota boa. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, quem tiver interesse e achar que faz sentido para você conseguir a sua aprovação o quanto antes e tornar esse sonho de fazer residência nos Estados Unidos realidade com uma certeza maior da sua aprovação, link na descrição. E a minha terceira dica para você seria grupo de estudo. Faça um grupo de pessoas que estejam voltadas, engajadas e motivadas a fazer
a prova assim como você. Eu tinha o meu grupo de estudo com 5 pessoas durante o Step 1 e, assim, eles foram um passo essencial para que eu continuasse nessa empreitada, porque é realmente muito difícil você ver todos os seus amigos da faculdade estudando para alguma coisa, ou estudando para o cursinho para passar na USP ou passar em outra faculdade para fazer residência no Brasil, e você, olhando aqui ciências básicas. O cara está estudando Escola de Wells e você está estudando ciclo de Krebs. Então, ter um grupo que realmente vai ficar do seu lado durante esse processo, com certeza vai ajudar bastante. E essas foram as dicas que eu daria para se eu ainda fosse estudante de medicina. As dicas que eu vou dar agora vão ser para médicos formados, mas é aquele negócio, pessoal, elas se intercalam. Essas três que eu dei para o estudante de medicina são as que eu considero mais importantes aqui, mas elas vêm também para o profissional formado. Assim como as que eu vou dar para o profissional formado, elas também vêm aqui para os estudantes de medicina. É só questão de hierarquia e minha opinião. Então, se você já se formou, aqui você tem que ter uma preparação ainda mais estruturada. Por quê? Aqui, quando você não estiver trabalhando, ou seja, você já tem como ganhar dinheiro, você tem que sustentar uma família, você tem que se sustentar, ou tem pessoas que dependem de você, no momento que você não estiver trabalhando, você tem que estar estudando. Porque se você está abdicando do tempo de proporcionar uma qualidade de vida melhor para você e quem você ama, você tem que estar pensando aqui no futuro. Então essa dualidade foi algo que me pegou bastante quando eu falei no meu vídeo lá do Step 2 e é algo que eu vejo que talvez seja um dos maiores desafios, não o desafio de estudar, mas o desafio de organizar a sua vida em prol de uma prova. Geralmente demora mais de um ano para você fazê-la de maneira que você vai ser aprovado. Então essa seria a primeira dica, é realmente ter uma agenda, você ter o compromisso consigo mesmo de fazer um cronograma de plantões, tempo de lazer, porque todo mundo é filho de Deus, ter algum tipo de atividade física, porque corpo são, mente sã, e estudo. Tem que ter muito estudo. Eu diria que pelo menos umas 20 horas semanais, assim como o trabalho. Se você trabalha 20 horas, você tem que estudar 20 horas. O estudo aqui vai ser trabalho. Então você tem que ter esse compromisso consigo e com as pessoas que estão ao redor, junto de você, nessa sua jornada. Que você não precisa fazer sozinho. Segundo ponto. Aqui, como você costuma ter mais dinheiro do que estudante de medicina, eu iria direto para os cursinhos da vida, não me atentaria a redescobrir a roda, eu colocaria realmente em prática aquilo que funciona e eu usaria dessa minha capacidade de poder pagar por alguma coisa para deixar o meu processo mais fluido e mais assertivo. Então, utilizar alguns cursinhos no sentido de te deixar mais produtivo na hora de estudar, com certeza seria algo que eu indicaria. E o último ponto que eu queria trazer aqui, que eu até já dei um spoilerzinho lá na parte dos estudantes de medicina, que é o grupo de estudo. Aqui o seu grupo de estudo pode ser realmente pessoas que querem fazer o Step 1, não tem problema, mas também quero que você traga para perto sua família, se você tiver um esposo, for casada, traga também, traga todo mundo para dentro desse plano, porque aqui vai pesar muito também a sua parte emocional. Como a gente conversou, se você está trabalhando, você não está perto de quem você ama. Se você está estudando, a mesma coisa. São momentos de vida em que você tem que ter muito certo na sua cabeça o porquê daquilo. Ter um porquê forte com certeza vai ajudar aqui. Tá, a gente conversou sobre tudo isso, mas qual é o momento do vídeo que tu vai falar sobre quando que é o melhor momento de fazer a prova do Step 1? E talvez a resposta seja bem coach no final das contas, mas é basicamente essa. Quando for melhor para você. Segue o raciocínio, vamos junto. Como seria o melhor momento para você fazer o Step 1? Depois que você sabe que você quer ir para os Estados Unidos, fazer alguma coisa aqui, residência, experiência, qualquer coisa nesse sentido. Então isso aqui demora para algumas pessoas, às vezes a faculdade inteira ou depois da faculdade alguns anos. Então não é certo esse período, você tem que ter isso em mente. Para você, quando que eu vou decidir? Vai ser hoje? Vai ser daqui a 2 semestres? Decidindo isso, eu posso começar a minha preparação no sentido de que eu tenho outras prioridades de vida, um filho meu acabou de nascer,
eu tive um acidente na minha família, perdi um ente querido, eu estou bem para começar esse projeto. Então, ter isso na cabeça com certeza faz parte. Outro ponto, é uma prova cara. Então, a gente está falando aqui facilmente coisa de US$ 1.500 para aplicar para o Step 1. Quando eu fiz o Step 1, o dólar estava 3 e pouco, já era muito. Quer dizer, 4 e pouco. No momento que eu faço esse vídeo, ele já está ali entre 5 e 6 reais. Então, você vai, pelo menos uns 10 mil reais, você tinha que separar para essa prova. Agora, se você tem tudo isso, eu diria para você, o quanto antes, começar a estudar. Então, no S1, faz as matérias da faculdade casadas com as matérias do Step 1. Se está estudando patologia, estou no Patoma. Se estou estudando microbiologia, estou no Sketch. E foca tudo que você tem para aquele momento. Porque se você manda bem no Step 1, as provas da faculdade costumam ser mais tranquilas. Ah, estou no ciclo clínico. Cara, aqui você muito provavelmente fez que nem eu, passou os seus anos de ciência básica por cima, como se fosse ensino médio, achando que não ia trazer tanta coisa para o resto da vida. Vai ter que revisar tudo. Eu revisei tudo, aprendi muita coisa do zero. O que eu sei hoje talvez seja mais por conta do meu estudo do Step 1 do que pela faculdade. Talvez não, com certeza. E se você já estiver no internato, mesma coisa do ciclo clínico. Aqui você vai ter que retomar aqueles conceitos que agora, diferente do ciclo clínico, ficaram ainda mais distantes, você ainda tem que ir lá buscar eles e trazer para si. Sou formado. Aqui, como eu falei com vocês, acredito que seja interessante você fazer um pezinho de meia, ou seja, passarem uns meses ou um ano trabalhando, mas sempre com aquela deadline de 5 anos, que não são obrigatórios, mas é bom você ter em mente. Faz seu pezinho de meia, faz ali o suficiente para se bancar uns meses e comprar um material. Depois de um tempo, pega os plantões, corta pela metade, não faz mais do que 2, 3 plantões na semana, se possível, obviamente, né? Isso aqui eu estou falando coisas da minha cabeça no geral, mas cada situação ela traz uma medida específica. E você vai ter que fazer como a gente conversou nas dicas. Plantão 20 horas por semana, exemplo, em média. Estudo 20 horas por semana. Pelo menos isso aqui você já tem um norte para você ir indo. E claro que você pode ir tateando, você pode ir adaptando a sua rotina. Então, frase para resumir tudo. Quanto antes, melhor. Desde que você tenha essas coisas que a gente conversou muito bem estabelecidas e ciente delas, você consegue ir adiante. Beleza, bônus dessa semana para quem ficou até aqui. Como foi para mim? Pessoal, Step 1, eu decidi no final do meu S4 entrando para o S5 que eu queria tentar alguma coisa nos Estados Unidos. E como eu falei para vocês, as pessoas não têm essa decisão da noite para o dia. Eu passei 3 semestres regurgitando aquilo, baixando os materiais, mas não estudava nunca a fundo. E foi só no meu S8 que eu comecei a estudar em si. Aqui eu tive um pouco de facilidade em termos de carga horária, porque a gente estava ali em 2020, 2021, e todo mundo sabe que era a situação de saúde do Brasil e do mundo naquele momento. Eu fiquei em casa, eu acabei me trancando no meu quarto e estudando nesse período, e foi realmente um divisor de águas para eu conseguir estudar para a prova. Então esse, para mim, foi o meu melhor momento. Não quer dizer que vai acontecer outra situação dessa e vai ser o melhor momento para você. Mas eu espero que com esses tópicos que a gente conversou aqui em mente, você possa traçar o seu melhor momento. E lembre-se, não é eu devia ter feito, é quando vou fazer. Datas, eu quero o dia e o material que eu vou estudar. São coisas objetivas que você vai fazer dia após dia, 1% todo dia, para ficar melhor e conseguir a sua aprovação. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário o que é que vocês acham que faltou eu falar aqui nesse vídeo. Manda para aquele seu amigo que está muito na dúvida como estudar ou quando estudar para o Step 1. Se não curtiu o vídeo até aqui, ficou até aqui comigo, pelo amor de Deus, né? Taca o curtir aqui no vídeo, se inscreve no canal e eu vejo vocês na semana que vem. Até a próxima. Valeu!